Foi mais ou menos. Bom dia. Ok. Só para saber se tem pessoas na sala comigo. Quero desejar um bom ano novo a todos os que ainda não tive a oportunidade de o fazer. Nosso desejo que este ano o Senhor vos possa abençoar, possa também e acima de tudo usar para a sua glória, e essa é a grande finalidade de todos nós, seus filhos, seu povo, sua igreja. Hoje é o primeiro culto do ano e é normal no nosso primeiro culto do ano nós falarmos ou irmos até uma das cartas escritas à igreja ou às igrejas do Apocalipse. Nós temos feito isso sempre no aniversário da igreja e também no primeiro culto do ano. E não somente neste primeiro culto queremos considerar com os irmãos a avaliação do Senhor Jesus sobre a nossa igreja e de uma forma muito particular de nós como membros da sua igreja, mas também queremos ao longo deste mês falar acerca do que é a igreja e os deveres de ser membro de uma igreja. Aquilo que deve ser a minha responsabilidade, a tua responsabilidade, aquilo que se espera, não dos estatutos ou o regulamento interno de uma igreja, mas aquilo que a palavra de Deus requer de nós como membros da igreja do Senhor. Então, se és membro da igreja, esta série de pregações certamente são para ti. Mas se és um visitante da nossa igreja, é o nosso desejo, ânimo por meio destas pregações, chamar-te a que sejas membro da igreja e que cumpras os teus deveres enquanto tens tempo, enquanto o Senhor te dá a vida por meio desta igreja. Mas também a todos aqueles que ao longo deste ano têm confessado o Senhor Jesus, têm crido nele como Senhor e Salvador das suas vidas, que se devem batizar e ser membros da sua igreja para o servir. Colocar os seus dons à disposição do corpo de Cristo. Então hoje, nesta manhã, gostaria de convidar a todos a ir até à primeira, ou melhor dito, até ao livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 até 29, e vamos ler esta carta enviada pelo Senhor Jesus ao anjo da igreja em Tiatira. Nós já temos pregado, já temos visto a avaliação do Senhor Jesus sobre a igreja em Éfeso, já temos visto a avaliação do Senhor Jesus sobre a igreja em Esmirna e já temos visto a avaliação do Senhor Jesus sobre a igreja em Pérgamo. Hoje entramos nesta quarta carta escrita pelo apóstolo João, enviada pelo Senhor Jesus a esta quarta igreja, a igreja que está em Tiatira. Diz assim o texto a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Senhor, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comida ou coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que apóstolo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Permitam-me orar antes de iniciarmos esta avaliação do Senhor Jesus. Pai amoroso, nós te louvamos, te agradecemos pela tua verdade. Obrigados por começarmos mais um ano. Obrigados pela tua graça, Senhor, em dar-nos vida,
Vivemos mais este ano e, Senhor, queremos vivê-lo para Ti, para a Tua glória. Certamente este é o desejo de muitos aqui presentes. O nosso grande objetivo, o grande fim desta pregação é que aqueles que Tu, Senhor, tens salvo, coloquem nos seus corações que devem viver para a Tua glória, devem ser instrumentos na Tua mão ao longo deste ano. E, Senhor, capacita-me para expor a Tua palavra, fala aos corações, que o Teu Santo Espírito aplique a Tua verdade, Senhor, ao Teu povo aqui. E não podemos deixar de rogar-te também, Senhor, pela salvação de alguém nesta manhã entre nós. Assim nós oramos e Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das expressões mais bonitas do Antigo Testamento é a expressão hesed, uma palavra em hebraico que muitas vezes é traduzida no nosso texto como as misericórdias de Deus. Agora, esta tradução não é a melhor tradução da palavra hesed. A melhor tradução seria amor leal. Em outras palavras, Deus é um Deus que ama de forma leal. Ou seja, Deus é fiel. Ele é como um esposo que olha para a sua esposa e, vez após vez, relembra à sua esposa os votos que ele mesmo fez com ela e que ele irá cumprir fielmente, de forma leal, esses votos para com ela. Quando nós terminamos o ano, estávamos muitos de nós aqui a celebrar com um jantar, a cantar e a louvar a Deus. Nós relembramos juntos a fidelidade de Deus para connosco no ano 2023. E todos chegamos à conclusão: Deus é fiel. O Senhor é fiel connosco. O Senhor não falha connosco. Ele não deixa cair nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas palavras falhará. Agora, nós vimos que a razão, e chegámos a louvar a Deus por isso, pela qual Deus é fiel e deve ser louvado, é porque a sua fidelidade faz parte da sua natureza. Deus é fiel em si mesmo. A sua essência, os seus atributos levam Deus a ser fiel, sempre. Não importa o que esteja a acontecer, aquilo que Ele disse que irá acontecer. Porquê? Porque Ele é fiel. Também nós vimos que a sua fidelidade pode ser conhecida pelas promessas que Ele já cumpriu. Porque Ele cumpriu uma série de promessas. Nós sabemos que Deus não vai falhar. Ele não tem falhado. Temos a garantia que Ele continuará a ser fiel e fiel até ao fim. Também nós vimos que esta fidelidade, ela revela-se aos seus fiéis. Todos nós olhamos para o ano de 2023 e todos nós, apesar de circunstâncias difíceis ou não, todos nós dissemos: Deus sempre foi fiel conosco, apesar da nossa infidelidade. Mas também esta fidelidade é constante. Ela não depende da minha e da tua fidelidade. Embora seja importante sermos fiéis a Deus, Deus prometeu ser fiel por si mesmo. Ele jurou por si mesmo ser fiel a nós. Ele não podia jurar por mim e por ti, porque senão ele não poderia cumprir estas promessas, mas porque ele é alguém que sempre é fiel, é puro, é perfeito. Ele jurou por si mesmo que ele iria ser fiel connosco. Ela é constante. E por último nós vimos que a maior expressão de fidelidade de Deus é a cruz do Calvário. Em Gênesis, bem no início, quando o homem e a mulher caíram em pecado e com eles todos nós, Deus prometeu enviar um descendente que pisaria a cabeça da serpente. E Deus não falhou. No tempo, no espaço, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Ele morreu no nosso lugar, foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque Ele fez isto, e porque Ele cumpriu as promessas de Deus, nós estamos seguros de que Deus continuará a ser fiel a nós. Por isso, nós nos juntamos ao salmista no Salmo 106, versículo 1, quando ele chama o povo de Israel a render graças a Deus, a relembrar a graça de Deus, em detrimento da ingratidão de Israel. Ele diz: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, e a melhor tradução seria porque o seu amor leal dura para sempre. Então Deus sempre será fiel com a nossa igreja. Se tu és filho de Deus, podes ter isto guardado no teu coração. Deus será fiel contigo. Deus não falhará contigo. Agora, nesta manhã, depois de termos
pensado no último dia do ano, 2023, sobre a fidelidade e a lealdade de Deus para com o seu povo, nesta manhã gostaria de falar sobre a nossa fidelidade e a nossa lealdade para com este Deus fiel. Nós sabemos que nós não somos como Deus, nós iremos falhar, sem dúvidas, mas ainda assim nós temos um chamado nas Escrituras, da parte de Deus, do seu Santo Espírito, a sermos fiéis e leais a Ele. Não podíamos começar de outra forma este ano, senão chamar todos os que estão aqui presentes, todo o povo de Deus, todos aqueles que são membros da Igreja, a que sejam leais e fiéis ao Senhor, não importando aquilo que irá acontecer, que sejam fiéis a Ele até ao fim. O Senhor tem feito promessas e nós temos visto a sua fidelidade. Este Deus fiel tem chamado a sua igreja a ser fiel e leal com Ele. Nós temos praticamente em todas as cartas do Novo Testamento momentos em que Deus chama a sua igreja a ser-lhe fiel, a ser-lhe leal. Talvez a que mais chama a atenção é a que está em 2 Coríntios capítulo 6. Vamos até lá rapidamente, também 2 Coríntios capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ora, este texto muitas vezes é aplicado para ensinar aos jovens das nossas igrejas a não casarem com pessoas descrentes, a não se relacionarem num casamento com pessoas descrentes. Embora essa seja uma das implicações do texto, não é em si o grande objetivo do texto. O grande objetivo do texto é relembrar aos membros da Igreja do Senhor que eles devem viver separados, que eles não devem juntar-se ou unir-se àqueles que não adoram a Deus, àqueles que não querem saber nada de Deus, em algum tipo de adoração, algum tipo de culto ecuménico. E a Igreja de Corinto estava, vamos dizer assim, nesta batalha. Será que nós nos juntamos aos idólatras para fazer uma reunião ecuménica aqui em Corinto? E eles sacrificam estas carnes aos ídolos e nós fazemos os nossos louvores a Deus e nos unimos todos, não importando as diferenças que temos. Será que é isso que devemos fazer? Bem, Paulo escreve, lembrando-lhes que isto é algo que não pode acontecer. Que a igreja tem que se manter pura e leal a Cristo, não ao mundo. Nós não estamos para agradar o mundo, nós estamos para agradar somente a Cristo. Então notem, a partir do versículo 14 ele diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se tivéssemos que definir todo este texto em uma só palavra, essa palavra seria separação. Separação. O Senhor quer a minha vida, a tua vida, somente para Ele. Nós estamos para Deus. Nós estamos para viver para a sua glória. Não mais para o pecado, não para os nossos sonhos ou objetivos pessoais. A nossa vida é para Cristo. Nós fomos comprados por preço. Ele morreu e ressuscitou para nós, para que aqueles que já morremos e ressuscitamos com Ele, não vivamos mais para nós mesmos, mas somente para Cristo. É para isso que nós estamos. Nesta semana, estava numa conversa com o Filipe, e estávamos a lembrar aqueles momentos na Palavra da Vida em que havia sempre uma noite especial chamada a Noite da Fogueira, onde nós íamos para um lugar, mais ou menos no meio do mato, e tínhamos uma pregação a decorrer, e no final dessa pregação havia sempre um chamado emocionante ou emocional de que cada um de nós devia apanhar um pauzinho, ir até essa fogueira e lançar nessa fogueira esse pauzinho e dizer a Deus: Senhor, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho é para Ti. Era um momento de dedicação, era um momento de entrega ao Senhor Jesus. E isto repetia-se anos após anos. Eu lembro-me não somente de mim fazê-lo ano após ano, mas de ver muitos dos nossos jovens, muitos jovens de outras igrejas fazerem isto ano após ano. Bem, porquê que isto acontecia? Porque eles e eu e muitos de nós somos como o apóstolo Pedro. E talvez isto também tenha sido o problema da igreja em Tiatira. Lembram-se quando Luís estava a pregar o texto de João 14?
13 e 14, quando ele nos falou acerca das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. E Pedro e os demais nem sequer ouviram esta palavra, ficaram preocupados com o facto do Senhor ir para um lugar onde eles não podem ir. E Pedro, como sempre, bem impulsivo, ele disse, Senhores, por onde é que tu vais? Por ti eu darei a minha vida. E muitas vezes nós somos assim. Nós dizemos, Senhores, por ti eu darei a minha vida. Talvez no dia 1 deste ano tu disseste, Senhor, este ano é para ti. Este ano não é mais para mim, não é mais para o meu pecado. Este ano é para mim, é para ti. E talvez daqui a um mês, como acontecia comigo com a palavra da vida e muitos dos jovens, depois do mês, abandonamos os votos e as promessas que fizemos ao Senhor. Deixamos de o fazer. Deixamos de cumprir. Deixamos de ser leais a Cristo. Por isso, nesta manhã, quando olhamos como o Senhor Jesus olha para a igreja, porque nós estamos à procura da opinião humana sobre o que é a igreja, o que tu esperas sobre a igreja, mas estamos à procura daquilo que Cristo espera e quer da sua igreja, nós queremos ver o que é que ele diz sobre lealdade. O que é verdadeira lealdade? Ou, acima de tudo, o que é a lealdade ou qual é a lealdade que glorifica a Cristo? Esta é a nossa proposta. A lealdade que glorifica a Cristo. Voltando ao texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18, o texto nos diz, o anjo da igreja em Tiatira escreve, e eu tenho que fazer esta pausa para trazer-vos um contexto importante sobre esta questão da lealdade. A cidade de Tiatira era talvez a cidade menos importante das 7 cidades mencionadas no início deste livro, capítulo 2 e capítulo 3. Ela não tinha uma defesa militar, ela não tinha uma guarnição de soldados romanos, ela não era uma cidade assim de grande relevância, não havia um governador romano naquele lugar, ela era simplesmente conhecida como uma cidade comercial. Naquela cidade havia uma estrada principal romana, naquela cidade passava o correio romano, então ela tinha a sua importância por causa disso. E por ser uma cidade comercial ou empresarial, ela tinha muitas coletividades. Grêmios, conhecidos assim por alguns, também algumas coletividades corporativas que tinham, vamos dizer assim, o objetivo de juntar as pessoas para fazer negócio entre elas, e era um meio em que estas pessoas encontravam proteção financeira, proteção social, ou seja, era importante ser parte destas corporativas. Se tu não eras parte desta corporativa, não tinhas nenhum sucesso, nenhuma prosperidade financeira, era muito provável que te arruinasses, ninguém procurava ter o seu negócio por si mesmo, era importante ser parte destas corporativas, mas havia um problema. Nestas corporativas, cada uma delas tinha o seu próprio ídolo, o seu próprio santo. Nesta cidade havia pelo menos a adoração a 2 deuses, a 2 ídolos. O primeiro deles era o próprio imperador romano, que se dizia ou afirmava acerca de si mesmo que ele era Deus ou um filho de um Deus. Então, por causa disso, as coletividades, quando se reuniam, faziam banquetes, festas, e nesse lugar as pessoas eram convidadas a adorar este ídolo. Mas o mais famoso era Apolo. Apolo era filho do deus Zeus. E muitas vezes, porque ele era o padroeiro da cidade, muitas vezes os crentes que estavam nestas coletividades eram chamados a adorar este Deus, a comer as carnes sacrificadas a este Deus, mas também no final dessas festas a praticarem prostituição, imoralidade. Então, diante deste dilema, vários irmãos provavelmente chegaram ao pastor da igreja, a outros irmãos da igreja e disseram, pastor, o que é que nós fazemos? Se deixamos esta coletividade, nós vamos perder o nosso negócio, vamos deixar de ter prosperidade financeira, vamos ter problemas com a nossa família, como é que nós vamos aguentar-nos? E eles queriam saber o que é que nós fazemos. Mas se nós estamos lá, nós temos que participar destas reuniões, nós temos que comer esta carne sacrificada a ídolos e nós temos que, no fim, praticar imoralidade.
O que é que nós diríamos a estes irmãos? Não há dúvidas. Eles estão entre a espada e a parede. Eles têm que tomar uma decisão entre ser leais a Cristo ou pecar contra Cristo. Ser fiéis a Cristo ou simplesmente deixar, negar o Senhor Jesus Cristo. O que é que tu farias? Bem, nós não temos a mesma experiência destes irmãos, mas nós temos também os nossos dilemas. Certamente temos situações que virão provas, como veio a Pedro, como vinha a mim várias vezes e virá várias vezes, como provavelmente vem a ti várias vezes, em que seremos testados à nossa lealdade a Cristo. Pode ser trabalho, pode ser família, pode ser alguma enfermidade, alguma circunstância que nos levará aos limites para vermos se vamos permanecer fiéis e leais a Cristo. Bem, estes irmãos estão nessa situação. E o Senhor Jesus escreve então esta carta, e esta carta é escrita em primeiro lugar ao anjo da igreja. Este anjo não é um anjo literal, também um ser espiritual com as suas asas aí na igreja, nas instalações da igreja, não. Este anjo, que também pode ser traduzido como mensageiro, este anjo é o pastor, o líder da igreja. Ele vai receber esta carta e ele vai ser o primeiro a ouvir do próprio Cristo a avaliação sobre a igreja. E isto é extremamente importante. A liderança da igreja deverá ser sempre a primeira que verá os problemas e as coisas boas da igreja e que devem agir, já seja para conservar aquilo que é bom, já seja para deixar ou abandonar aquilo que é errado, para que a igreja esteja no caminho de Deus. Então o texto começa no versículo 18 por dizer estas coisas, diz o Filho de Deus, e aqui temos então a apresentação do Senhor Jesus, e aqui temos o primeiro ponto. A lealdade que glorifica a Deus é aquela que sabe e teme o juízo de Deus. É aquela que sabe e teme o juízo de Deus. Diz o texto, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Em todas as cartas que o Senhor escreve a estas igrejas, ele sempre se apresenta. E as apresentações normalmente são os títulos que já foram mencionados no capítulo 1. E aqui temos algo inédito. Temos um título que não aparece em todo o livro de Apocalipse. É a única ocasião em que aparece este título, Filho de Deus. Agora, Filho de Deus, nós sabemos, é um título que aparece várias vezes nos escritos de João, de uma forma muito específica no Evangelho de João. E no Evangelho de João tem o propósito de demonstrar que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Que ele é, na sua essência, nos seus atributos, na sua natureza, igual ao Pai, igual ao Espírito. Ele é tão Deus como o Pai e como o Espírito. Nós lembramos logo no início do Evangelho de João, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quando chegamos ao versículo 14, diz-nos o texto que o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória. Tudo terminologia de alguém que é divino. E este era o Senhor Jesus Cristo. Aliás, no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus Cristo se declara como Deus. Várias vezes ele vai dizer que ele é o Eu Sou, e fica tudo autenticado pelos sinais que João escreve no Evangelho. Ficou provado que ele era verdadeiramente Deus, porque os sinais que ele fez eram um testemunho de Deus de que este é o Filho de Deus. Agora, a pergunta importante para nós, porque eu sei que quase todos os que estamos aqui queremos que Jesus é Deus, ele é o Deus homem. A pergunta é porque é que esta apresentação se dá de uma forma única a esta igreja? Porque estas apresentações sempre estão relacionadas com o estado espiritual da igreja. Bem, a igreja, como eu vos disse, estava neste dilema das festas promovidas pelas coletividades. O imperador e Zeus se declaravam, ou o filho de Zeus, Apolo, se declaravam deuses. E os cristãos eram chamados por os ímpios, pelos pagãos, a adorarem estes deuses e a fazerem parte daquilo que acontecia ali. Bem, o Senhor Jesus lembra à igreja que não há outro Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. De que eu e tu não podemos servir a dois senhores. De que eu e tu não podemos cochear entre dois pensamentos.
Ou adoramos a Deus, servimos a Deus, e se Jesus é verdadeiramente Deus, e se Ele é o único e verdadeiro Deus, então sirvamos a Ele. Mas se é outra coisa qualquer, então serve a Ele. O que tu não podes fazer, e que o Senhor Jesus não irá permitir, como irás ver nesta manhã, é que tu sejas uma pessoa dividida. Porque Ele não vai permitir isto na sua igreja. Tu deves lealdade a Cristo. Porquê? Porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Aliás, isso ainda fica mais claro pelo que segue na sua apresentação. Porque o texto diz-nos que os seus olhos são como chama de fogo. Tanto esta chama de fogo nos seus olhos e também os pés como bronze polido, aparece no primeiro capítulo, versículo 14 e versículo 15, mas também em Daniel capítulo 10, versículo 6, para falar de alguém que vem com poder militar. Então Jesus se aproxima da igreja como um general, como um capitão. E ele não vem para abraçar a igreja, ele vem para julgar a igreja. Ele vem trazer juízo à igreja. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ter esta ideia sobre Jesus. Eles gostam muito do Jesus amoroso, do Jesus simpático, do Jesus que abraça, do Jesus que é bom, mas não gostam da ideia do Jesus militar, do Jesus juiz, do Jesus que não tolera o pecado, do Jesus que quer lealdade total para ele. Bem, este é o Jesus que se apresenta na porta da igreja de Tiatira. Os seus olhos, como chama de fogo, são olhos penetrantes que veem tudo. Não há nada na tua vida, não há nada na minha vida que Ele não saiba. Não podes esconder nada do Senhor. Se tu fores à mais alta montanha, Ele está lá. Se tu fores ao mais profundo mar, Ele está lá. Para onde é que tu vais fugir? Para onde é que tu vais te esconder de Deus, do Senhor Jesus? Os seus olhos veem todas as coisas. Mas não somente isto, estes pés, como bronze polido, são pés preparados, equipados, para esmagar os seus inimigos. Ele vem para remover aqueles que não querem segui-lo, aqueles que não querem ser leais a Ele. Como nós ouvimos na meditação da ceia, aqueles que são apóstatas, aqueles que sabem no fundo do seu coração que não seguem verdadeiramente a Cristo. Ele vem tratar contigo. É esta a apresentação. Bem, esta igreja ouve isto e ela então percebe claramente que isto é um chamado à lealdade a Cristo. De que nós somos chamados a segui-lo totalmente. Não há mais ninguém. E isto é extremamente importante para nós. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, quando ele escreve aos irmãos que estão em sofrimento, mas também irmãos que estão a ser sacudidos pela falsa doutrina, os falsos mestres que entraram na igreja, ele diz-nos algo muito importante, que o juízo de Deus começa na casa de Deus. O Senhor Jesus certamente está a julgar várias coisas neste mundo, mas Ele está neste momento, este é um dos seus ministérios neste momento, o Cristo que está exaltado, que está à direita do Pai, Ele está neste momento a julgar a sua igreja, a ver aquilo que está errado e a preparar a sua igreja para ser uma esposa pura, santa, sem mácula, para se encontrar com Ele. É isto que Ele está a fazer. Bem, o pastor Jairo, quando estava a ler-nos 1 Coríntios capítulo 11, falou-nos acerca disto. O irmão Davi também relembrou isto, que o Senhor Jesus já estava a fazer isto na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, porque foi negligente com a ceia, porque brincou com a ceia, porque sabia que não estava bem diante da mesa do Senhor, e ainda assim tomava-se sem se importar. Bem, algumas pessoas estavam fracas. Uma expressão um pouco difícil, que provavelmente significa fraqueza espiritual. Pessoas que não conseguem crescer espiritualmente. Além disso, havia pessoas doentes. E esta doença era, sem dúvidas, por causa do pecado. Mas também havia pessoas que já tinham morrido. O Senhor matou pessoas na igreja de Corinto por brincarem com a sua ceia. Como uma criança que sabe que foi descoberta pelos seus pais e que em breve terá de enfrentar o juízo deles, a nossa vida está descoberta diante do Senhor Jesus Cristo. E Ele vem trazer a sua disciplina, o seu juízo para a sua igreja. A falta de lealdade
não ficará impune. Não escaparás se não és leal a Cristo. Então, em primeiro lugar, a lealdade que glorifica a Cristo é aquela que sabe e teme o juízo do Senhor Jesus. Em segundo lugar, é aquela que manifesta obras e crescimento espiritual. É aquela que manifesta obras e crescimento espiritual. Notem o versículo 19 de Apocalipse 2. Diz o texto: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. É interessante porque este versículo começa com obras e termina com obras. Este é o ênfase. Falar acerca das obras destes irmãos. O que nós estamos a dizer é que esta era uma igreja cheia de atividades. Mas atenção, não era uma igreja cheia de programas. Esta era uma igreja que vivia as obras que Deus preparou de antemão para que eles andassem nelas. E porquê? Porquê que dizemos isto? Por causa da qualidade das obras destes irmãos. Eram obras cheias de amor. Eram obras cheias de fé, eram obras cheias de serviço e eram obras cheias de paciência. E as últimas obras ainda eram muito mais numerosas do que as primeiras. Bem, esta era a situação destes irmãos aqui. Agora, estas obras são obras resultantes da salvação, não são obras para a salvação. A Bíblia é muito clara, ninguém pode ser salvo pelas suas obras. A Bíblia diz claramente, por graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação sempre será do Senhor, sempre será para exaltar a sua graça, e será feito por meio da sua soberana graça. Mas o resultado, irmãos, são obras. O resultado são frutos. Não pode haver pessoa nenhuma que diz ser crente, ser filho de Deus, que está sem obras, que está sem frutos. Aliás, Tiago escreve a sua carta a uma igreja que está em perseguição e escreve a sua carta lembrando estes irmãos que mesmo nesse contexto difícil em que eles estão, se eles não dão frutos, se eles não operam obras, a fé deles é morta. Ou seja, não há momento nenhum na tua vida, não há situação nenhuma na tua vida que deve impedir-te de estar a fazer obras para o Senhor. O Senhor regenerou-te, o Senhor fez-te nascer de novo, o Senhor deu-te o seu Espírito, o Senhor dotou-te, o Senhor deu-te tudo o que tu precisas para fazer a obra dele. Tens tudo, estás capacitado, capacitada. Coloca-te à disposição. E notem, estes irmãos são um exemplo disto. Porquê? Em primeiro lugar, porque as suas obras são feitas em amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muitas obras, mas não tinha amor. Mas esta igreja tem amor. Este amor não é um amor que simplesmente nasce do meu coração, do teu coração, mas este é um amor que o próprio Deus derramou no nosso coração, que está aí e que deve ser utilizado. E este amor é o combustível para as obras de Deus. É aquilo que nos motiva a fazer a obra de Deus. Mas não somente isto. Também estas obras eram cheias de fé. Aliás, tanto o amor como a fé, que devia ser traduzida como fidelidade, são pertencentes ao fruto do Espírito. Significa que estes irmãos, ou pelo menos parte deles, andavam no Espírito, viviam no Espírito, e porque estavam assim, aquilo que era visível era o fruto do Espírito. E temos aqui pessoas que fazem coisas para Deus cheias de amor. Pessoas que fazem coisas para Deus cheios de fé, ou seja, cheios de fidelidade. Esta expressão podia ser traduzida como responsabilidade. Pessoas que sempre podemos contar com elas. Pessoas que sempre estão disponíveis. Quando é necessário fazer alguma coisa, elas têm a iniciativa, elas estão ali disponíveis, podemos contar, sabemos quem elas são, elas sempre estão ali. Porquê? Porque são fiéis. São conhecidas pela sua fidelidade a Deus e à sua obra, ao seu reino. Mas também estas obras demonstravam o serviço destes irmãos. Esta palavra serviço é literalmente diaconia. A igreja de Tiatira estava cheia de diáconos.
era uma igreja que estava sempre disponível para servir. Os irmãos desta igreja não estavam a aquecer os bancos da igreja. Os irmãos desta igreja não visitavam a igreja de vez em quando. Os irmãos desta igreja não estavam simplesmente a brincar à religião, a brincar à igreja, a ir ao domingo e durante a semana não sabemos nada da lealdade de Cristo. Estes eram irmãos conhecidos por estarem sempre voluntários, terem sempre a iniciativa para servir, de sempre estarem atentos àquilo que se passa com os irmãos e como é que nós podemos ser úteis aos irmãos. Mas também, diz o texto, que estas obras eram cheias de perseverança ou paciência. Esta qualidade ou esta virtude espiritual fala de uma resistência que a pessoa tem às adversidades ou às dificuldades. Uma fortaleza interior que está nela, obviamente produzida pelo Espírito Santo, para suportar adversidades ou circunstâncias difíceis. E isto é incrível, porque estes irmãos, nós vimos, por causa da questão ou o dilema com as coletividades, eles podiam deixar de ser leais a Cristo, podiam deixar de fazer obras para Cristo, podiam deixar de servir a Cristo, mas nenhuma circunstância parece impedir vários irmãos destes de servir a Deus. Não há adversidade, não há situação que trava-os de servir a Cristo. Provavelmente havia irmãos que até apareciam na igreja com gripe A para servir a Deus. Quando nós diríamos, olha, fica em casa, tens gripe, tens uma desculpa. Para eles, a igreja era o mais importante. A obra de Deus era mais importante. E atenção, o texto termina por dizer que as obras que eles estavam a fazer agora, que recebem esta carta, eram mais numerosas do que as primeiras, no início. Esta era uma igreja que tem agora mais ou menos 40 anos de existência. Nós não sabemos quem plantou esta igreja, alguns acreditam que pode ter sido Lídia, porque Lídia estava em Filipos, mas ela era vendedora de púrpura. Púrpura era um dos tecidos que eram vendidos nesta cidade e provavelmente a corporativa dela enviou-a como representante até à cidade de Filipos para vender ali. E ela regressou a Tiatira e provavelmente ela e a sua família começaram esta igreja. É uma especulação, não sabemos. Eu acredito que foi mais um esforço missionário da igreja de Éfeso em começar esta igreja. Mas estes irmãos estavam a crescer espiritualmente, apesar de todas as tarefas, apesar de tudo aquilo que estava a acontecer lá fora. Estes irmãos não deixavam que os negócios, que o trabalho, que as doenças, que as dificuldades da vida deixassem de fazer a obra de Deus. Agora, com 40 anos, a igreja continuava a aumentar as suas obras. Nós sabemos que essa não é a tendência natural numa igreja. A nossa igreja tem 36 anos. A igreja de onde eu vim tem agora 64 anos. E aquilo que sempre observamos é pessoas, no início, muito fervorosas, com grande desejo de servir. E ao passar dos anos, elas envolvem-se em tantas coisas lá fora que elas perdem a energia, o alento, a alegria de servir. Mas esta igreja, os irmãos desta igreja, 40 anos depois, continuam com grande fervor e a fazer ainda mais do que estavam a fazer no início. Isto devia ser a minha marca e a tua marca. Nós sabemos quando começámos a seguir a Cristo. Sabemos como é que foi o início. Nós não devíamos estar a fazer menos do que estávamos a fazer no início. Nós devíamos estar a fazer muito mais do que aquilo que foi o nosso início na vida cristã. Em segundo lugar, a lealdade que glorifica a Cristo é aquela que manifesta obras e crescimento espiritual. Em terceiro lugar, rapidamente, a lealdade que glorifica a Cristo é aquela que não tolera o pecado. É aquela que não tolera o pecado. E agora, vamos ler outra vez esta secção. É uma secção difícil e que de alguma forma vai ofuscar este elogio que o Senhor Jesus fez à igreja de Tiatira. É difícil para mim ler o que está a acontecer nesta igreja. Notem, versículo 20.
Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Havia um grave problema nesta igreja. Como é que se chamava esse grave problema? Tolerância ao pecado. Tolerância ao pecado. O texto começa por dizer que o Senhor Jesus tem algo, e esta é a expressão usada no texto, algo contra ti. Está no singular. Não está a falar da igreja como um todo, mas está a falar daquilo que recebeu a carta. O anjo da igreja. O Senhor está em primeiro lugar contra ele. Bem, porquê? Porque, como em qualquer igreja, a liderança da igreja sempre é a primeira responsável diante de Deus daquilo que está a acontecer na igreja. Se eles não agem, se eles não fazem nada em contra daquele pecado, então Deus irá chamá-los à razão. Porquê? Porque Deus colocou nas suas mãos a santidade, a santificação, aquilo que deve acontecer na igreja. Por isso, Igreja Batista de Mirateiros, quando os pastores, quando a liderança desta igreja perceber claramente que alguém está em pecado e essa pessoa não se arrepende, como é o caso na igreja de Tiatira, e nós tivemos que fazer a disciplina acontecer, tivemos que ir até à última instância, a igreja tem que acompanhar a liderança nisto, porque esta é a vontade de Deus, que não se tolere o pecado, que não se tolere o pecado. Mas isto pode ser levado até às nossas casas. Esposas, Deus colocou sobre os teus, ou sobre o teu esposo, a responsabilidade de liderar a tua família, de guiar os teus filhos. Ele é o principal responsável por aquilo que acontece na casa. Quando lês as Escrituras, se lês a Bíblia, homem que estás aqui presente, tu saberás que tu és o principal responsável por aquilo que acontece na tua casa. Deus vai pedir-te contas. E se tu não és aquele que procura não tolerar o pecado, então Deus tem algo para dizer-te nesta manhã. Nós não podemos ser tolerantes com aquilo que o Senhor não é tolerante. Deus aborrece o pecado. Deus odeia o pecado. E essa tem que ser a nossa atitude. Aliás, quando nós falamos da palavra arrependimento, é isso que significa. Sentir o mesmo que o Senhor sente em relação ao pecado. Ódio. Nojo. É isso que deve acontecer comigo e contigo. Bem, qual era o problema da liderança em Tiatira? O que é que eles estavam a tolerar? Aliás, a palavra tolerar significa permitir ou tornar possível, não sendo contra ou agindo contra. Em outras palavras, eles não viam nenhum problema naquilo que estava a acontecer. Estavam tão distraídos, não sei, ou talvez até gostavam do que estava a acontecer, que eles não agiram em contra do que estava a acontecer dentro da igreja. Bem, o que é que estava a acontecer? Em primeiro lugar, diz o texto, que essa mulher, Jezabel, e precisamos de parar aqui, porque esta expressão Jezabel tem gerado vários debates no meio académico, teológico. Alguns acreditam que se trata de um grupo de pessoas dentro da igreja de Tiatira que está, de alguma forma, a promover uma falsa doutrina e a levar vários irmãos a tropeçar no pecado. Não acredito que seja a melhor opção, porque o texto fala muitas vezes no singular e porque em outros textos ou outras cartas ao lado, não é assim, isso fica bem marcado quando é um grupo e quando é um indivíduo. Mas também, alguns acreditam que esta Jezabel era uma mulher real, uma mulher dentro da igreja, que se chamava mesmo Jezabel. Não sei quem daria esse nome à sua filha, mas alguns acreditam que ela tinha este nome e que, pronto, estes eram os problemas dela. Agora, não acho que este seja o objetivo do Senhor. O que o Senhor está a fazer é levar a mente dos irmãos desta igreja a um episódio do Antigo Testamento. De uma mulher que se chamou realmente Jezabel.
E está a dizer que esta mulher que está na igreja de Tiatira é como esta Jezabel. Bem, quem foi a Jezabel? Jezabel foi esposa de Acabe, um dos reis de Israel. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 e 32, é incrível. O Senhor enumera os pecados de Acabe. Sabem qual foi o pior pecado de Acabe? Ele foi idólatra, ele foi imoral, assassino. Mas sabem qual foi o pior pecado? Casar com Jezabel. É incrível. Que o Senhor no texto diga que ele fez todas estas coisas, mas ele ainda fez algo pior. Casou com Jezabel. Ela era tão vil, tão ímpia, tão terrível, que ela trouxe grande ruína espiritual para a nação de Israel. Ela foi aquela que introduziu em Israel a adoração a Deus Baal. Ela tinha 450 profetas que se espalharam pelo país inteiro para promover a sua doutrina e levar os israelitas a adorar a este Deus Baal. Vários altares foram feitos por toda a nação. Talvez é um dos momentos mais baixos da vida de Israel. Foi ela que ameaçou Elias e fez com que Elias corresse dela. Foi ela que, para poder mimar o seu marido que chorava por um terreno que ele tanto desejava, mandou matar um homem justo. Este era o proceder de Jezabel. Bem, agora há uma Jezabel assim, em Tiatira. Bem, quais são os pecados desta mulher? Bem, em primeiro lugar, diz o texto, ela diz, ou ela se declara a si mesma profetisa. Agora é importante se lembrar que no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, haviam profetisas. Esse não era o problema. Havia mulheres que o Senhor usava para ensinar, pregar, proclamar uma mensagem de Deus. Nós temos as filhas de Filipe, eram profetisas. Nós temos algumas profetisas, também não são mencionados os nomes no Novo Testamento. Mas qual era o problema? É que estas profetisas, elas profetizavam dentro dos limites que Deus estabeleceu na sua igreja e também no Antigo Testamento. Elas não ultrapassavam isso, apesar de serem dotadas por Deus para fazer esta função de profetisa. Mas não somente isto, elas eram reconhecidas pela igreja. A igreja reconhecia que o Espírito Santo as tinha separado para serem profetisas. Mas esta mulher não. Ela se autoproclamou profetisa. Ela chegou um domingo de manhã à igreja em Tiatira, igreja batista em Tiatira, e ela entrou pelas portas e disse: nesta noite recebi uma revelação de Deus e tenho uma mensagem para dar à igreja. E ela não só disse este grande disparate e heresia, mas ela subiu ao púlpito. Porque o texto diz logo a seguir, notem, não somente ensine. Ela subiu ao púlpito para ensinar a igreja. Durante este mês, nós vamos falar um pouco sobre o papel das mulheres na igreja. Não no casamento, também não no seu lar, mas na igreja. E nós vamos falar um pouco sobre isto, mas penso que é importante ler este texto para entender a censura do Senhor Jesus a esta mulher, na forma como ela está a ensinar a igreja de Tiatira. Notem, vamos até 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. E vamos ler a partir do versículo 29. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Diz o texto, tratando-se de profetas, este é o contexto. Estamos a falar de pessoas que Deus levantou na igreja para serem profetas. Falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, calce o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. E notem, como em todas as igrejas dos santos, não é só algumas que têm uma certa tradição, ou algumas que se dizem batistas, e são diferentes de nós, que temos outra denominação. Não. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. E o contexto, irmãos, tem a ver com profecia. Não está a dizer que as mulheres não podem dizer bom dia nem boa tarde na igreja, cumprimentar as pessoas.
falar umas com as outras, mas está a falar quando se fala, quando se prega diante da igreja. Este não é o lugar para as mulheres. Não é o papel que elas devem desempenhar. Devem conservar-se caladas, e diz o texto, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Que lei? Gênesis capítulo 2. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher, notem, é vergonhoso falar aonde? Na igreja. Este é o contexto. Versículo 36. Porque a palavra de Deus porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, este é o contexto, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Uau! Versículo 38. E se alguém o ignorar, o que é que irá acontecer com esta pessoa? Ou com esta igreja? Será o quê? Ignorado. Ignorado por quem? Pelo Senhor. O Senhor não tem nada com essa igreja, porque ela está em desobediência. Bem, a igreja de Tiatira está nesta mesma situação. Ou melhor dito, a liderança da igreja de Tiatira tem permitido que esta mulher que se autoproclamou profetisa suba ao púlpito e notem o que é que ela agora está a fazer, o que é que ela agora está a ensinar. Desculpa, fiquei exaltado. Não. Notem o que é que ela está a ensinar. Voltando ao texto de Apocalipse capítulo 2. E isto é trágico, triste, o que nós lemos. Diz o versículo 20. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Não estamos a falar de pessoas descrentes na igreja. Estamos a falar dos crentes. O Senhor Jesus teve uma expressão forte para aqueles que fazem tropeçar os seus filhos. Ele apanhou umas crianças e ele ilustrou, por meio dessas crianças, como é que o Senhor vê os seus filhos. E o Senhor Jesus disse: qualquer que fizer tropeçar a um destes meus pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que enrolasse uma pedra, ou com uma corda, uma pedra no seu pescoço e atirar-se ao mar. É isto que esta pessoa deveria fazer. Por fazer tropeçar a um dos seus pequeninos. É isto que esta mulher devia fazer. Por fazer tropeçar os servos de Deus. Bem, o texto diz a praticarem a prostituição, literalmente fornicação, porneia. E a cometerem coisas sacrificadas a ídolos. O texto diz-nos que o Senhor, ainda assim, foi misericordioso com ela. Mas antes, é importante perceber porque é que ela está a fazer isto. Tinha-vos dito o dilema que esta igreja enfrentava, e estas pessoas chegaram à igreja e disseram: bem, o que é que fazemos? Saímos das corporativas, das coletividades, porque se continuamos vamos ter que participar nestes banquetes e praticar imoralidade. O que é que nós fazemos? Pastor, o que é que nós fazemos? Irmãos, o que é que nós fazemos? E ela então chega de manhã e diz: eu recebi uma revelação de Deus. E a revelação é esta: não se preocupem. Podem praticar, podem comer a comida sacrificada aos ídolos, podem praticar a imoralidade. O Senhor disse-me: fiquem descansados. Talvez ela tenha dito isto porque ela era uma dualista. Não é aquilo que acontece com o meu corpo, não afeta a minha alma, não afeta a minha vida espiritual. Não há nenhum problema, vamos fazer. Ou talvez ela tenha dito: precisamos de conhecer as coisas profundas de Satanás para que possamos entender realmente essa esfera, esse mundo, e precisamos de cometer estas coisas para entender realmente o que é o pecado, o que estas pessoas estão a enfrentar. Bem, ela era uma liberal. Provavelmente estas eram as doutrinas que ela promovia na igreja, para trazer algum alívio ou descanso a estes irmãos e comprometer a lealdade deles a Cristo. Bem, o Senhor diz-lhe: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Isto indica que provavelmente dentro da igreja de Tiatira havia irmãos que ainda não tinham pecado com ela ou tinham seguido a doutrina dela. E estes irmãos se aproximaram dela e disseram: Jezabel, isso está errado. O que estás a ensinar é heresia, é perversidade. Tu tens que te arrepender. Mas ela, diz o texto, não se arrependeu.
Talvez isto durou meses, durou alguns anos. Ela não se arrependeu. E porque ela não se arrependeu, então o Senhor vai agir, vai trazer a disciplina. E isto ainda é mais trágico. Porque muito provavelmente a liderança da igreja ouviu estes irmãos chamar esta mulher à atenção e os que praticavam a imoralidade com ela à atenção, e eles ainda assim não fizeram nada. Não fizeram nada. Passivos, deixaram que o pecado continuasse. Bem, o texto diz-nos que o Senhor, versículo 22, diz: eis que apóstolo de cama. E isto é literalmente uma doença para a morte. Não é simplesmente ficar doente, mas é ficar doente para morrer. Ela iria morrer como disciplina de Deus. E também diz o texto, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Em outras palavras, havia dentro desta igreja irmãos que adulteraram com ela. Deitaram-se, literalmente, isto não é figurativo, literalmente adulteraram com esta mulher. Caíram em pecado com esta mulher. E eles também precisavam de se arrepender. Porque se não se arrependessem, grande tribulação viria sobre eles. Esta expressão grande tribulação, ela é interessante porque ela significa uma grande adversidade ou uma grande aflição, já seja física, já seja mental, já seja social ou até financeira. Significa que o Senhor iria trazer aquilo que eles temiam. Eles não queriam deixar as corporações ou as corporativas porque não queriam ter ruína financeira, não queriam ter problemas na sua família, mas agora, por causa do pecado e não se arrependerem, o Senhor iria trazer exatamente aquilo que eles estavam a fugir. Mas o texto ainda diz, notem, versículo 23, matarei os seus filhos. Matarei os seus filhos. A Jezabel, porque esta continua a ser a comparação, a Jezabel, esposa de Acabe, foi morta de uma forma terrível, comida por cães. E o seu esposo também foi morto numa batalha através de uma flecha. Mas o Senhor tinha dito algo aos dois, que ele iria matar todos os seus descendentes, que não ficaria vivo nenhum descendente da casa de Acabe. 70 filhos foram mortos depois da morte deles. Não ficou nenhum vivo, nenhum descendente da casa de Acabe. Talvez estes filhos aqui sejam filhos biológicos desta Jezabel, não sabemos. Mas é muito provável que o Senhor esteja a falar de filhos espirituais, de seguidores, de discípulos. Como os profetas de Baal, da Jezabel, de Acabe. Estes também eram os profetas deste tempo que o Senhor iria matar, que espalhavam as suas doutrinas por toda a igreja e por toda a cidade. O texto diz que há uma finalidade para esta disciplina. Diz o texto, notem, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Agora, esta parte final é uma expressão ou uma frase para todos aqueles que não se arrependem. Não importa se és crente, se não és crente. Se tu não te arrependes, o Senhor vai dar-te segundo as tuas obras. O Senhor é o Deus da vingança. Ele vai retribuir. A falta de lealdade não ficará impune. Tu deves saber isso. Com Deus não se brinca. Quem semeia corrupção irá colher o quê? Corrupção. Deus irá trazer o seu castigo, a sua disciplina para ti. Bem, a razão, diz o texto, é para que Deus, ou melhor dito, para que todas as igrejas temam esta disciplina. Temam esta ira do Senhor Jesus e esta intolerância do Senhor Jesus para com o pecado. Ele diz, eu sou aquele que conhece ou que sonda, esquadrinha mentes e corações. Esta expressão mentes devia ser traduzida literalmente. É a palavra rins. E fala do mais interior do homem. Está a dizer que aquilo que está dentro de ti, no profundo do teu coração, da tua mente, o Senhor conhece. O Senhor conhece os teus pensamentos, o Senhor conhece as tuas emoções, o Senhor conhece a tua vontade. E Ele vai dar-te segundo as tuas obras. Bem, eu não sei quanto a ti, mas isto a mim traz grande temor. Eu não desejo estar nesta situação. Bem, a lealdade que glorifica
a Cristo é aquela que não tolera o pecado, que não brinca com o pecado, que não quer zombar com Deus. Para terminar, a lealdade que glorifica a Cristo é aquela que conserva o que tem. Notem o versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Isto é muito importante. Havia, no tempo de Elias, 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. E graças a Deus havia também pessoas na igreja de Tiatira que não dobraram os seus joelhos a esta doutrina, a estas obras desta mulher perversa, esta falsa profetisa. E estes são chamados pelo Senhor Jesus a conservar o que têm. E esta é uma expressão interessante porque é literalmente manter ou guardar aquilo que lhes foi entregue. Bem, o que é que lhes foi entregue? O mesmo que a mim e a ti. Isto. Eu e tu não estamos à procura de novos profetas, profetisas, que nos tragam novas revelações, novas verdades, para que eu e tu possamos vivê-las. Não, eu e tu já temos tudo. Se tu és alguém que está a visitar a nossa igreja há pouco tempo, é isto que tu tens que saber da nossa igreja. A nossa igreja está totalmente comprometida com as doutrinas antigas. A nossa alma é velha. Nós queremos o que é antigo. Nós queremos as doutrinas velhas. Aquelas que estão estabelecidas há 2.000 anos atrás. Nós não estamos à procura de nada novo. Tudo o que temos está aqui. E isto é aquilo que devemos reter, guardar. E diz o texto, até que ele venha. E isto pode ser a segunda vinda, mas por causa do contexto, acredito que seja a sua disciplina. Estes irmãos são chamados a serem pacientes no meio de uma igreja onde vários homens e várias mulheres estão a adulterar, estão a cometer prostituição, estão a pecar contra o Senhor. E o Senhor diz-lhes, esperem, guardem o que vocês já têm, que vos mantém santos e puros e fiéis e leais a mim, porque eu venho com a minha disciplina e eu irei limpar a minha igreja. Tristemente, esta igreja só irá viver mais 50 anos. A meio do segundo século, esta igreja irá abandonar a doutrina das Escrituras. Um homem irá levantar-se nesta igreja chamado Montano. Ele irá dizer que ele é um apóstolo e que ele tem revelações. Ele irá abominar o Antigo Testamento. Ele irá levar a igreja a ser uma seita. E ela deixa de existir. Bem, nós somos chamados a ser leais e para ser leais precisamos de conservar o que temos. Bem, a estes, Jesus chama de vencedores, versículo 26. Ao vencedores, estes são mencionados em todas as cartas e estes são os crentes, os filhos de Deus. Bem, estes são aqueles que guardam até o fim as obras de Cristo. E isto é um contraste com as obras de Jezabel, que Jezabel quer que os servos de Cristo guardem. O Senhor diz, em vez de vocês guardarem estas obras dela, guardem as minhas até ao fim. Estes que o fizerem são vencedores. São verdadeiramente filhos de Deus. Bem, estes, diz o Senhor, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Esta frase do versículo 28 está dentro do versículo 27. E é interessante porque o Senhor promete a estas pessoas dominar sobre o mundo inteiro. O Salmo 2, o Pai prometeu ao seu Filho dar-lhe os reinos do mundo. O Senhor um dia irá voltar, se esta é a tua escatologia, Ele irá voltar e Ele irá colocar o seu reino sobre esta terra. O livro do Apocalipse por 3 vezes fala acerca deste reino. Um reino com vara de ferro. Não será um reino de maravilhas, neste sentido, o Senhor irá disciplinar as nações. As nações que não obedecem irão ver esta vara de ferro. E os responsáveis deste julgamento seremos nós, a sua igreja.
Ele irá espalhar-nos pelo mundo para que Ele domine sobre toda a terra. Estes vencedores terão esta autoridade. E também o texto nos diz, para terminar, que Ele irá dar-lhes ainda, versículo 28, a estrela da manhã. Maravilhosa promessa. Alguns dizem que esta estrela da manhã se trata dos próprios justos. Daniel capítulo 12, versículo 3, também Mateus capítulo 13, versículo 43, ensina-nos que os justos irão resplandecer no reino de Cristo. E alguns acreditam que esta estrela da manhã está a falar dos mesmos vencedores, que eles irão ser estes resplendores, esta grande glória no reino, no milénio que está para vir. Não acredito que seja exatamente isto que o Senhor está a mencionar aqui. Outros acreditam que esta estrela da manhã é Satanás, porque ele é chamado de Lúcifer, aquele que tem luz, ou aquela que é a estrela da alva. E alguns então, por causa disso, dizem que assim como os homens crentes no reino irão governar as nações, também irão ter domínio sobre Satanás. Não acredito que seja exatamente isso que esteja aqui a ser mencionado. Porquê? Porque o livro do Apocalipse define o que é esta estrela da manhã. Em Apocalipse capítulo 22, diz-nos, bem no final do texto, que Jesus, ele mesmo diz, eu, Jesus, sou a brilhante estrela da manhã. Bem, o que é que isto significa? E este é mais um contraste no texto. A Jezabel queria que os servos de Cristo conhecessem as coisas profundas de Satanás. Cristo termina o seu texto a convidar a todos aqueles que são leais a Ele a conhecerem as coisas profundas de Cristo. A conhecerem quão grande é Cristo. Quão alto, quão profundo, quão largo, quão comprido é o amor de Cristo. Não há ninguém maior do que Cristo. Nós não somos uma igreja à procura de conhecer o poder de Satanás. Nós não somos uma igreja à procura de amarrar Satanás. Nós não somos uma igreja à procura de pisar Satanás. Nós não somos uma igreja à procura de expulsar espíritos de Satanás entre nós. Não. Nós somos uma igreja que quer conhecer a Cristo. Nós somos como o apóstolo Paulo. Esse é o nosso grande objetivo, conhecer a Ele. A sua graça, o seu amor, a sua grandeza. É isso que queremos fazer. Mas para isso precisamos de conservar, reter aquilo que já nos tem sido dado. Para sermos leais a Ele. Então nesta manhã, esta é a lealdade que glorifica a Cristo. Tu que estás a ouvir, como diz no final do texto, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que está a ouvir esta manhã, por favor, determina no teu coração, diz ao Senhor, Senhor, eu quero ser leal a Ti. E leal segundo a Tua palavra, não segundo a minha opinião ou os meus desejos, mas como a palavra de Deus ensina. Vamos orar por isto. Pai amoroso, nós Te louvamos, nós Te agradecemos nesta manhã pela Tua verdade. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, leal em todo o tempo. Todas as Tuas promessas se cumprem. Nós somos, Senhor, a prova, as nossas vidas são a prova da Tua fidelidade. E, Senhor, o nosso desejo é sermos fiéis, porque Tu és fiel. Ser santos, porque Tu és santo. Ser puros, porque Tu és puro, Senhor. É o nosso desejo de coração. Queremos ser leais a Cristo, queremos glorificar a Cristo com as nossas vidas, queremos viver somente para Ele. Mas sabemos, Senhor, que há peso, há pecado nas nossas vidas, que pode interferir com essa lealdade, que pode comprometer com essa lealdade. E, Senhor, nós não queremos ser alvos do Teu juízo, alvos da Tua disciplina, alvos do Teu castigo, Senhor. Não queremos estar nessa condição. Mas o nosso desejo é sermos como aqueles que não dobraram os seus joelhos diante do pecado. Aqueles que continuam, Senhor, a fazer obras, que não tiram anos sabáticos, que não se estancam, que não param de servir, mas sempre estão disponíveis, são voluntários, querem ser úteis no Teu reino, Senhor, por Tua causa. Senhor, usa as nossas vidas. Anima os irmãos aqui presentes a serem servos, a estarem na Tua obra, a comprometerem-se contigo e a verem que Tu és o mais importante.
para as suas vidas. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.